Salve pessoal, tudo bem? Cristiano Santos da empresa Camus. Esse é o Camus Quarentena. Quarentena? Você tá em quarentena, não tá em quarentena? Tá em casa, né? Home office. Estou aqui no meu home office e resolvi fazer esse vídeo para vocês. Muito provavelmente você não é o Jared Leto, né? Que ficou um tempo meditando no deserto e não sabe o que está acontecendo. Tomou um sustão aí quando voltou para casa e descobriu que estava no meio de uma pandemia de coronavírus. Muito pelo contrário, né? Você deve saber e deve estar muito preocupado com tudo que está acontecendo aí no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade, na sua cidade, porque a pandemia continua crescendo, né? O vírus continua se espalhando, nossos governantes estão se debatendo um com o outro, uns achando que tem que continuar a quarentena para achatar, como eles chamam, né? Achatar a curva de proliferação do vírus, e outros querendo voltar para a economia avançar. Tema esse que preocupa todo mundo, óbvio, por mais que eu acho que a pandemia precisa ser controlada com esse isolamento social. Claro que eu estou preocupado com a economia. Todo mundo tem boleto para pagar, não só eu, como você, nossos clientes, todo mundo tem. Então, eu não poderia começar esse vídeo sem mostrar um pouco do que é o cenário que a gente está enfrentando aí num futuro muito próximo. Já tem especialista em economia dizendo que nós estamos... vamos ver um bichão aí de 2,7 trilhões de dólares de prejuízo econômico por conta da pandemia. É assustador, né? Porque são números bem elevados, mas são projeções, né? Essas projeções deixam a gente muito preocupado e com uma enorme certeza de como é que vai ser o futuro. Eu participei como espectador de muitas lives que têm acontecido. Aliás, o Instagram tá bombando. Você abre o Instagram, é live no topo direto. Dentro dessas lives eu participei de um grande amigo meu, recentemente, Felipe Pavão, da empresa XDev, parceira daqui da Camus. E foi legal porque a gente bateu papo e esse sempre foi o objetivo dele, conversar para deixar a mente mais saudável possível, focando no trabalho e tal, preocupado com o futuro, com as contas a pagar, com os nossos negócios, mas bate um papo para refrescar a mente, afinal nós temos um cenário bem complicado pela frente. E nessa live que eu fiz com ele, eu levei 3 frases interessantes que, para você que não viu a live, não tem como mais ver porque ela se desintegra depois de 24 horas. Então eu trouxe as frases para cá, são frases mais otimistas e até reflexivas para o momento mesmo, não só otimista pelo conceito em si. Aí eu trouxe essa frase aqui da Diana Egmont, da Maximilias. Ela diz assim: a crise causada pelo coronavírus vai intensificar a necessidade de rápida adaptação do marketing para acomodar os hábitos de consumo e entender ainda mais os clientes. Então, assim, eu falei na live lá do Pavão que nós iríamos entrar nessa crise do coronavírus e iríamos sair completamente diferentes. E aí essas frases que eu levei para esse dia me ajudaram a ter uma reflexão maior, mais profunda. Eu saí bem mais leve dessa live. E aí outra frase bem interessante que me ajudou a ter essa leveza foi do Rafael Kiso, da MLabs, que ele diz assim: no que diz respeito aos negócios online, os produtos digitais com certeza vão sofrer menos e continuar vendendo, em alguns casos até em alta. E isso até enquanto os estoques durarem, né? Outra frase bem interessante é da Gabi Gonçalo, da Netshoes. Olhando de forma geral, o marketing é impactado negativamente com problemas de queda nas vendas de alguns serviços.
Por outro lado, há tipos de negócio que não estão sabendo o que fazer com tantos leads qualificados chegando no pipeline. Isso é revigorante, né? É estimulante você saber que, assim, em alguns segmentos de negócio, as coisas estão bombando. E isso vale para qualquer crise. Se você pensar no crash de 29, claro que teve um segmento da sociedade que cresceu. Na própria Segunda Guerra Mundial, teve segmentos de negócios que cresceram. Por exemplo, no vírus H1N1, óbvio que tem algum mercado que cresce com isso. E eu não estou especulando de que, assim, vamos ganhar dinheiro nessa época vendendo máscaras. Não é esse o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é refletir por um momento, porque ele é uma oportunidade de reflexão mesmo, porque a gente está parado. Boa parte da nossa sociedade está em quarentena. Então nós temos que pensar nesse momento o que vai ser da gente daqui para frente. O que vai ser dos nossos negócios, dos negócios dos nossos clientes e da nossa vida pessoal, profissional. Tudo isso a gente tem que refletir e a gente é obrigado a ficar parado. Cara, é a melhor oportunidade que a gente tem para botar os nossos livros em dia, de se capacitar, estudar. Mas eu trago aqui algumas reflexões que podem fazer a gente concluir de que é uma ótima oportunidade para melhorar os nossos negócios. Porque essa epidemia não vai durar para sempre, ela vai durar um tempo, vai ser duro quando ela passar, ela durar, e depois dela, mas a gente precisa sobreviver, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. Os nossos negócios precisam evoluir. Então, por que não aproveitar este momento para isso? Então, o que eu trago para vocês aqui? Eu fiz uma reflexão, óbvio, comecei a pesquisar bastante, criei uma tag dentro do meu Pocket, que é o meu colecionador de notícias, de matérias, de links em modo geral, botei lá a categoria, a tag quarentena, e achei esse artigo aqui do Mundo Marketing que fala: pandemia leva 51% dos brasileiros a fazerem compras online, diz a pesquisa. Outro artigo que corrobora com esse é: crise coronavírus leva consumidores a comprarem na internet do mercado de consumo. E aí, assim, eu quero trazer uma situação que aconteceu recente, que eu vi no YouTube, que eu acompanho muito esporte, eu gosto muito de futebol, e há uma discussão atual que já está acontecendo entre a CBF, as federações e os clubes de futebol sobre o possível retorno do Campeonato Brasileiro, que deveria começar agora em abril. E aí eles estão falando num achatamento desse campeonato por conta das previsões dos especialistas em saúde, de que talvez a pandemia, né, chegue na curva mais baixa lá para agosto. E eles estão pensando em reduzir o Campeonato Brasileiro, que tem 38 rodadas, é um campeonato muito longo e tal. E aí começa a ter uma série de problemas, porque existe pay-per-view, existe patrocinadores dos times, existe patrocinadores dos canais que transmitem os jogos. Todo mundo vai sair perdendo porque, perceba, são 38 rodadas. Se são 38 rodadas, aquela empresa que está investindo grana no Campeonato Brasileiro vai ter menos rodadas para exibir a sua marca. Isso é ruim. O próprio consumidor que paga o pay-per-view durante 38 semanas, se ele for reduzido, e eles estão pensando em trocar para mata-mata, ou seja, para jogos com finais, né, que alguns jogos entre si e depois só mata-mata, só eliminatória, se seu time perder, o que você vai fazer? Você vai cancelar o pay-per-view. Então, assim, é um cenário muito ruim para os negócios. Nós estamos falando de um negócio muito grande. É milionário o negócio de futebol. Então, tem uma frente de especialistas de futebol e de gestão que estão pensando em aproveitar a crise, já que não tem futebol compulsoriamente, para se adequar ao calendário europeu. Calendário esse que tem o principal evento esportivo do futebol, que é a Champions League. Então,
todo mundo sabe que esse evento começa, o calendário europeu começa no meio do ano e vai até o meio do ano seguinte, ou seja, já começa no meio de 2020 e vai até o meio de 2021. E aí, por conta do coronavírus, existe uma parte desses especialistas que estão querendo convencer a CBF, as federações e os clubes de futebol a aproveitar para se adequar a esse calendário, porque vai ser excelente para os clubes no que se refere à transferência de jogador e negociação, tanto para vender quanto para comprar. Porque a gente sabe que a janela é muito curta, porque as agendas não são pares, elas são sempre assíncronas. E aí é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. Então, da mesma forma como tem negócios que estão vingando nesse momento, que estão bombando nesse momento, e muitos estão com muitos problemas, há uma oportunidade de ouro da gente virar o jogo. Porque assim, a sociedade não vai ficar do mesmo jeito depois do coronavírus, isso é fato. Muitos negócios vão deixar de existir, muitos hábitos dos consumidores vão mudar, e é a hora da gente mudar junto, perceber o que está acontecendo, verificar as oportunidades e fazer com que, depois que o coronavírus passe, a gente mude os nossos negócios para serem mais assertivos. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe algumas opções para vocês de dicas. E eu tenho esse tema, eu fiz essa introdução toda, prometo que nos próximos vídeos eu não vou fazer isso, para que eu traga reflexões úteis para a gente pensar hoje como vai ser os nossos negócios daqui a um tempo. Então, o tema de hoje é 3 dicas antes de pedir um orçamento de site. Você pode pensar assim, nossa, que tema bobo, né? Infantil até. Muito pelo contrário. Eu tenho... A Camus existe há 3 anos, nós estamos no 4º ano dela, mas antes eu já trabalhava naquilo mesmo, no meu home office, como pessoa física, durante 10 anos. Há 10 anos que eu estou em quarentena. E é muito comum, ainda existe, é um hábito muito comum de empresário entrando em contato comigo pedindo orçamento sem ter a mínima noção do que esperar desse projeto. Entende? Então a ideia aqui é eu te dar um monte de dicas para você pensar e refletir, aproveitar que você está pensando em como vai ser o futuro, para você repensar no seu negócio e talvez as dicas que eu faça aqui faça você ter uma nova comunicação no seu site, uma nova comunicação dos seus produtos e serviços. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira pergunta que eu vou fazer para você e eu vou te dar as dicas. É o momento certo para isso? E quando eu faço essa pergunta, eu não estou me referindo ao coronavírus só, não. Eu estou me referindo à sua empresa como um todo, a você mesmo se dedicando ao projeto. Porque, perceba, você tem os recursos necessários para esse projeto? Recursos mesmo, não estou falando só de dinheiro. Você tem todas as informações, você já pesquisou no seu mercado, além desse cenário que está aí influenciado por conta do coronavírus, você já pesquisou no seu mercado como é que seus concorrentes estão atuando, como é que o seu cliente percebe a sua empresa online ou não? Você tem tempo disponível, não só por conta do coronavírus, mas você tem tempo de dedicação, porque você pode estar envolvido com o coronavírus, por conta do coronavírus, está em casa, no seu home office, trabalhando remotamente, mas você está trabalhando. Será que você tem tempo nesse momento para se dedicar, uma parte do seu dia a dia, para se dedicar ao projeto, para se envolver nas tomadas de decisão do projeto? Porque você tem uma série de tomadas de decisões que você precisa se envolver. Não basta contratar a Camus ou qualquer outra empresa e achar que só vai falar com a empresa depois que o projeto for finalizado. Não, você precisa se envolver no projeto. E aí, assim, além de você, se não for você ou você mesmo, quem é que vai ser o responsável por tomar essas decisões? É você? É um funcionário seu? É um responsável técnico? Ele está com toda a capacidade para tomar decisões no seu lugar? Ou você mesmo
está envolvido nisso, você tem condições de tomar essas decisões de comunicação para a sua empresa? É algo a se pensar. Outra pergunta que eu faço para você é: qual é o principal objetivo desse projeto? De novo, pode parecer extremamente simplório, mas é muito comum do empresário não saber qual é o objetivo da contratação do site, para que ele quer aquele site. Muita gente, muitos empresários já chegaram até a Camus, e até mesmo antes, quando eu trabalhava como prestador de serviço freelance, não sabiam para que queriam um site. Às vezes era porque o concorrente tinha, às vezes era porque alguém conhecido falava: poxa, você não tem site? Aí aquilo incomoda e aí toma a decisão de contratar um site, né? Ou então vi uma reportagem que fala: nossa, sua empresa ainda não tem site, sua empresa não está nas redes sociais, e aí vai e faz o investimento. Mas aí eu tenho outras reflexões para você. Por exemplo, você pode ter em mente que você quer ter um crescimento da sua presença online. De repente, a sua empresa não existe tendo um site, ou já tem, mas quer crescimento, quer ser percebida por mais pessoas, quer ter uma presença online mais engajada, mais informativa, mais comercial. Também quer ter um aumento de percentual de vendas, que normalmente é a primeira resposta que o cliente dá quando eu faço essa pergunta de qual é o principal objetivo. Entende? Mas você precisa saber que tipo de aumento, né? Esse aumento é factível, esse aumento é alcançável realmente baseado naquilo que você pesquisou, você tem essa percepção? Ou então é só um aumento de base de leads. Por exemplo, você tem um departamento de vendas, você tem um departamento de telemarketing, você tem representantes comerciais, você precisa aumentar a base de leads para fazer venda efetivamente. Então, de repente, esses são os objetivos que, se você nunca pensou, está na hora de você pensar antes de você contratar e investir num novo site. E aí a última pergunta que eu faço é: como você vai avaliar todos esses dados? Como? Porque assim, aumento de vendas, tá bem, mas aumento de quanto? De quanto? Mas como você vai medir isso, né? Então, aí você tem que ter métricas. Você vai medir baseado num telefone que provavelmente foi colocado no site, mas que é um telefone diferente, que só toca para quem entrar no site, e aí você sabe que todas as vendas feitas por aquele telefone foram oriundas do site. É uma forma de você medir. Um formulário de uma landing page ou de uma página que você fez que tem uma identificação e que dá para você ter a certeza, estatisticamente, pela análise de dados de acesso, que foi uma venda feita por conta desse formulário que foi criado. Isso é métrica, você tem como medir isso. E, óbvio, o tempo que você vai analisar isso. Você vai analisar em uma semana, 15 dias, um mês, 2, 3, 6 meses, um ano. Como você vai medir isso? Você vai medir isso durante quanto tempo para você efetivamente perceber que sim, foi um bom investimento a criação desse site. E aí eu deixo uma última reflexão antes de finalizar esse site. Eu botei um monte de pulga atrás da orelha, da sua orelha, para você pensar no futuro próximo, após a pandemia passar. Recentemente, a Camus tem vários pequenos parceiros comerciais que trazem outros clientes, possíveis clientes, ampliando o braço de vendas. E um desses clientes, nós fizemos um projeto no finalzinho de novembro, começo de dezembro. O projeto foi para o ar, foi um sucesso, o cliente adorou o projeto. Ela é do mercado de beleza, tem serviços e produtos da atuação do cabelo, pele, corpo mesmo, tem uma série de serviços e produtos. E no briefing, em conjunto com a empresa parceira, a gente levantou a hipótese da cliente aproveitar esse momento de investimento para não só criar o site de serviços e produtos, mas como também criar os cursos online daqueles mesmos serviços que ela executa.
capacitando outros profissionais e rentabilizando, por que não? Ao mesmo tempo que esses cursos, alguns deles poderiam ser gratuitos e esses cursos mostrarem a capacidade que ela tem técnica sobre aquele serviço. Então, ele serviria como divulgação. E aí, o que acontece? Dentro do briefing, a cliente recusou esse primeiro momento porque ela não tinha estrutura. Lembra lá atrás, quando a gente falou da estrutura necessária? Então, ela pensou, poxa, não tenho equipamento para filmar, não tenho microfone de lapela, iluminação adequada, nem o local é muito adequado para fazer um vídeo e tal, não tenho alguém para me auxiliar, eu não tenho experiência nisso. E aí ela chegou à conclusão de que não valia o investimento naquele momento, né? Aquela primeira pergunta foi importante para isso. E aí o que acontece? Ontem, conversando com o meu parceiro comercial, negócios, novas formas de atuação, vendas e tal, ela me confidenciou que a cliente entrou em contato com ela falando que, poxa, que pena que eu não investi na criação dos meus cursos online. Hoje o consultório está fechado e eu não posso atender ninguém porque os meus serviços são presenciais. E eu poderia vender esses cursos e poder me rentabilizar, né? Sabe aquela máxima que diz que você não bota todos os ovos dentro de um cesto só? E ela ficou sem essa possibilidade. Ela tem que esperar essa pandemia ou se adequar a essa pandemia de uma outra forma. Então, assim, eu trouxe esse caso real para você refletir. Assim, talvez seja o momento adequado para que você mude o seu modelo de negócio. Não é ganhar em cima de uma pandemia, não é essa a questão, é uma reflexão, porque o mundo vai mudar. Certamente vai mudar, ele já está mudando. O comportamento do consumidor vai mudar com certeza. A forma como ele lida com as marcas e produtos e serviços vai mudar. Então, aproveita esse momento compulsório que você está em quarentena para refletir sobre tudo isso e, quem sabe, investir numa nova comunicação para o seu produto e serviço, num novo site, num novo modelo de negócio. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Prometo que numa próxima janela aqui eu vou trazer outras reflexões enquanto a quarentena durar. E quem sabe depois que a quarentena terminar, a gente muda isso para um outro formato, trazendo conteúdo útil para você. Um abraço, lave as mãos, fique em casa, cuide dos velhinhos e até a próxima. Abraço.